Eu gostaria de inicialmente agradecer a presença de todas e todos aqui nesta noite, em que realizamos o coquetel do lançamento desta importante obra, Responsabilidade Civil e Profissional do Advogado, de coautoria do nosso caríssimo amigo, associado, presidente da OAB Paraná, Alberto de Paula Machado, e também de coautoria Sérgio Ferraz, que justificou sua ausência aqui nesta noite, em razão de estar acometido de enfermidade. Lamentamos muito a sua ausência, mas sabemos que está aqui muitíssimo bem representado pelo doutor Alberto. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente a nossa caríssima associada, presidente da OAB Paraná, doutora Marilena Indira Winter, que muito nos honra com sua presença, juntamente com toda a sua diretoria aqui presente. Cumprimentar a nossa caríssima vice-presidente, doutora Adriana Dávila Oliveira, com quem tem sido uma alegria imensa dividir essa gestão aqui. A Adriana é uma amiga de toda hora e que muito nos honra aqui no Instituto. Cumprimentar os nossos sempre presidentes, doutor José Lúcio Glombe, doutor Hélio Gomes Coelho Júnior, nossos caríssimos presidentes da OAB Paraná, doutor José Hipólito, doutor Noronha, e todas e todos que estão aqui presentes, nosso conselho, diretoria do Instituto dos Advogados. Nós temos a alegria nessa noite de receber, já nos adiantou que seria breve, mas Vossa Excelência tem o tempo que entender necessário, pois todos estamos ansiosíssimos para ouvir o que o doutor Alberto Paula Machado tem a nos dizer a respeito desse tema tão importante que é a responsabilidade civil e profissional do advogado. É o tema da hora e a palavra e a plateia, doutor Alberto, são suas. Muito obrigado por participar desse evento conosco essa noite no Instituto dos Advogados do Paraná. Presidente Guilherme, é um prazer estar aqui no Instituto dos Advogados do Paraná, também sou associado, me sinto em casa aqui na sede do Instituto. Presidente Marilena Winter, agradeço o seu prestigiamento nesse lançamento do livro, é uma alegria revê-la aqui também no Instituto dos Advogados. A querida amiga Adriana, vice-presidente do Instituto, também obrigado por abrir as portas da casa para o lançamento deste livro. Aos meus inúmeros amigos aqui presentes, aqui na primeira fila, Noronha, Glombe, Hipólito, Hélio, Fábio Grilo, e se falar aqui, vou ter que nominar todos vocês, mas todos são carinhosos amigos e estão aqui muito mais em função da amizade que tenho por vocês do que propriamente pelo livro que nós estamos lançando aqui hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não farei uma palestra, doutor Hélio, naturalmente, porque a essa altura nós precisamos só fazer alguns agradecimentos e alguns registros. O primeiro deles é de que, a essa altura da vida, tudo que a gente puder fazer para propiciar encontros fraternos, nós devemos fazer. Então, se não valeu nada esta obra como uma obra jurídica, ela valeu como um bom pretexto para estarmos aqui essa noite e eu rever tantas pessoas amigas, tantas pessoas que eu tenho uma longa história de vida e que isso tudo está registrado na minha memória. E dizer também que esta obra ela é uma obra híbrida do ponto de vista de literatura jurídica, porque nós tratamos de responsabilidade civil como um instituto que é muito conhecido por muitos aqui, muito mais do que eu, inclusive professora Marilena, que eu sei que tem um carinho especial por esse assunto, o próprio Heroutes, que é o nosso mestre também na área do direito civil, tantos outros professores que estão aqui. E nós tentamos, então, aliar um pouco esse conhecimento, que é muito mais do professor Sérgio Ferraz do que o meu, mas a minha contribuição talvez tenha sido importante na obra para trazer para a literatura jurídica específica a questão da rotina da advocacia e das implicações dessa rotina da advocacia numa possível responsabilização do advogado. Mas aqui, e a gente fez uma parte introdutória no livro que trata fundamentalmente do advogado, deste ser que está em mutação.
ele está se transformando ao longo do tempo, e a advocacia hoje é muito diferente daquela advocacia, Hipólito, que quando você começou a praticar. Domingos, quando você começou a advogar lá em Londrina, era muito diferente há 30, 40 anos atrás do que nós temos hoje. A advocacia tinha uma certa dose de romantismo, ela tinha um ideário diferente do que ela tem hoje. Nós não podemos, presidente Marilena, fechar os olhos para uma realidade absolutamente presente, que é a questão da mercantilização da advocacia, a questão da influência do poder econômico dentro da advocacia. E nós fazemos o que nesse cenário? Resistimos. A ordem é um muro de resistência numa tendência que é mundial. Todos nós já dirigimos, ou provavelmente todos nós já dirigimos um carro nos Estados Unidos e vimos aqueles outdoors fazendo propaganda, advogados estimulando o litígio, dizendo: olha, eu sou especialista em acidente, eu sou especialista em indenização, procurem o meu escritório. E nós lutamos contra essa corrente, porque nós sabemos que isso será nefasto para a advocacia. Nós vamos transformar a advocacia num balcão de negócios. Nós temos que resistir. Então, o que nós tentamos chamar a atenção no início da obra é exatamente isso, para a vocação da advocacia. A vocação republicana da advocacia, a vocação da advocacia para defender os interesses maiores do Brasil. É a única profissão, e posso falar à vontade aqui, estamos entre nós, é a única que historicamente defendeu interesses que não são interesses exclusivos de uma categoria profissional. Nós somos os únicos que podemos falar de peito aberto que nós fizemos isso ao longo da nossa história. Nós defendemos a democracia, nós combatemos o autoritarismo. Então nós temos o dever de relembrar às novas gerações esse papel que a gente cumpriu na história. Só que isso, nós estamos vendo claramente que hoje a advocacia está sendo de alguma maneira desprestigiada por conta do avanço de um autoritarismo, digamos assim, de boa parte do judiciário, ou um viés autoritário que está avançando em demasia. Nós precisamos resistir. É preciso que os poderes constituídos relembrem da importância da advocacia. É preciso que eles respeitem a advocacia. Nós temos muito a dar à nação ainda. Então, toda essa introdução é feita no nosso livro, para a gente relembrar os nossos valores históricos e aquilo que é o nosso ideário. Esse é o ideário da advocacia. E agora nós vamos marchar para as outras intercorrências profissionais. Quando a gente fala de responsabilização civil do advogado, na verdade nós estamos chamando a atenção também para a questão da ética profissional, presidente. Por que da ética profissional? Porque quando o advogado tem o dever de ser diligente, o advogado tem o dever de empregar tecnicamente todas as soluções adequadas ao seu cliente. O advogado tem o dever de ser honesto. E qual é o viés oposto disto? É a desonestidade, é a desídia, é a incúria, e tudo isso acaba desaguando na responsabilidade civil do advogado. Os advogados não dimensionaram ainda, os novos advogados, o tamanho da importância da profissão e o nível de responsabilidade que ele está correndo ao aceitar a procuração de um cliente. Essa responsabilidade que o advogado assume em abraçar uma causa, em ter que cumprir os prazos processuais, em ter que atender às inúmeras exigências burocráticas que a cada dia o judiciário joga nas nossas costas. Quem autua um processo hoje? Os novos advogados talvez nem saibam o que é autuar um processo. Quem autua um processo hoje? O escritório da advocacia. Quem é que faz toda a encadernação? Quem que prepara até mesmo as intimações? É o escritório da advocacia. Isso tudo pesa na advocacia e mais, o advogado pode ser responsabilizado por um único erro no preenchimento de uma guia recursal. Uma guia recursal que seja atribuída ao advogado por preenchimento pode ensejar numa responsabilização. Meu caro Raul Assad já fez protocolos eletrônicos nos tribunais superiores, os protocolos do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. É frequente o protocolo de recurso extraordinário sem que o advogado consiga anexar as razões recursais. São inúmeros os casos do recurso ser declarado inexistente, porque não tem razões recursais.
E de quem é essa culpa, meus caros? Vocês têm dúvida que o judiciário vai atribuir essa culpa ao advogado? Por um ato burocrático, um ato burocrático. Ele errou na hora de fazer a inserção do protocolo, das razões do recurso. Então, é um tema que me aflige, é um tema que me preocupa. Nós não temos a exata dimensão do que é a perda de uma chance. Como é que nós vamos quantificar a perda de uma chance? Mas eu não tenho a menor dúvida que o judiciário será severo com a verificação da conduta profissional que um advogado possa incidir nos autos de um determinado processo judicial. E aí, então, chamamos atenção para esse tema, que é um tema relevante, chamamos atenção também para o tema relevante, que é o papel da OAB neste controle disciplinar do advogado. Porque o controle disciplinar que a OAB faz em relação aos advogados, ele tem efeito pedagógico. Na medida em que eu aplique as sanções, com toda a gradação que a nossa legislação estabelece, nós temos uma trilha pedagógica que estamos, de alguma maneira, chamando a atenção do advogado para todas as consequências dos seus atos. Então, a OAB tem que ser severa em relação aos seus integrantes, aos advogados que integram. Claro que ela tem que ser. Ela não tem que ter instinto de delegacia de polícia, nada disso. Mas ela tem que ser severa em relação a isso. Porque a punição da OAB tem esse caráter pedagógico. A gente procura, portanto, tratar esses temas todos na obra, do ponto de vista principiológico da advocacia, trazendo um pouco depois para esse dia a dia da advocacia e tentando percorrer um pouco também as questões atinentes aos atos processuais praticados pelo advogado, que têm sido vistos à luz da jurisprudência como passíveis de responsabilização. Então, a gente procura percorrer todos esses caminhos, chamar a atenção. São duas pessoas com experiências distintas. O Sérgio Ferraz, com uma intensa atividade acadêmica, com uma sólida formação no direito administrativo, no direito civil, e eu trago aqui a minha vivência como um advogado de combate, um advogado de frente, um advogado que faz audiência, sustentação oral, que faço e vivo o dia a dia da advocacia. Então, a gente procurou somar essas experiências para trazer vocês alguma coisa de novo nesse tema da responsabilização. Há um ponto de identidade entre nós. Quando eu fui ao Conselho Federal e o presidente era o Reginaldo Oscar de Castro, imagino que lá pelo ano 2000, tanto eu quanto o Sérgio Ferraz fomos designados para a segunda Câmara do Conselho Federal, que trata dos processos de ética e disciplina, e aí desenvolvemos uma amizade, escrevemos um livro, editado inclusive pela editora Forense, que chama Ética na Advocacia, e depois nos reencontramos, depois eu vim a ser presidente do órgão especial do Conselho Federal, que é justamente o órgão que analisa todas as questões que dizem respeito a processos disciplinares no Brasil. Então, toda essa experiência a gente procurou colocar aqui no livro e compartilhar com vocês. De alguma maneira, para que a gente se proponha a fazer uma obra jurídica, como tantos vocês aqui já fizeram, você tem que ter uma dupla preocupação. A preocupação do aprendizado, porque quando a gente está escrevendo, a gente está aprendendo. E a outra preocupação é de ser generoso e tentar transmitir o máximo de conteúdo que você possa transmitir aos seus futuros leitores. E a gente procurou colocar em prática essas questões todas. É isso, gente. Tá? Não era só mais um agradecimento, uma explanação básica aí do que a gente vai tratar na obra, está tratando na obra, e dizer que eu estou muito confortável aqui nessa noite, com tantos amigos presentes nessa sala. Obrigado, Guilherme, obrigado, Marilena, obrigado a todos vocês pelo carinho com que sempre me recebem. Meu caríssimo Alberto, agradeço muitíssimo essa sua exposição a respeito da obra, que somente aguça ainda mais a curiosidade que já tinha, imagino que seja o caso de todos os presentes, pela pronta leitura. É um texto absolutamente necessário, e estava lembrando há pouco com a nossa caríssima vice-presidente Adriana, que também quis o destino, né? É a nossa presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que se a advocacia tem prerrogativas, Marilena, isso se deve
ao enorme rigor que a profissão nos impõe em termos éticos, né? Isso é uma decorrência direta do caráter indevassável da nossa profissão, né? Se nós somos, digamos, indevassáveis em nossos documentos, papéis, comunicações, é porque devemos ter também um alto rigor de cobrança, na maneira como desempenhamos o nosso mistério. Então, é absolutamente fundamental a apresentação que nos traz, e não tenho dúvida, doutor Alberto, que essa obra, né, e a sua trajetória profissional é o que permite que esse evento seja extremamente prestigiado, né? E temos aqui, dentre nós, a nossa presidente do Conselho Seccional da OAB, a quem eu indago se gostaria de fazer uma saudação aqui, após essa belíssima fala do presidente Alberto. Muitíssimo obrigada, Guilherme Lucchesi, nosso presidente do Instituto, qual também há tanto tempo sou associada, que, aliás, foi a minha porta de entrada aqui, até no sistema OAB, através do Instituto. Saudar a Adriana Dávila, que é a vice-presidente do Instituto, nossa presidente do TED também, como já todos sabem. Essa pleiade aqui de estrelas, né, da OAB, saudar aqui na pessoa do nosso sempre presidente, ouvidor nacional, amigo de todos, Noronha, conselheiro federal. Tive a honra de começar esse dia 5 de outubro, dia em que celebramos o aniversário da Constituição, testemunhando e também prestando uma homenagem ao José Lúcio Glombe, também nosso sempre presidente, José Hipólito Xavier da Silva, que foi o meu primeiro presidente como conselheira titular também. Eu tenho um pouco de história com cada pessoa aqui, para mim é um orgulho. Hélio Gomes também, nosso presidente. E deixei para o final, para saudar a todos, na pessoa do queridíssimo Alberto, cumprimentando pelo livro, e cumprimentando também pela generosidade que eu acho que é publicar uma obra e trazer ao debate público e ao conhecimento de todos uma obra necessária e que deve se tornar definitiva sobre o tema também, porque nós falamos bastante sobre prerrogativas, e eu acho que em um momento clama para que todos nós, advogados e advogadas, tenhamos um olhar muito cuidadoso. E nós que ocupamos espaços dentro do sistema OAB, nós temos uma obrigação, nesse momento, de sair em defesa desse principal instrumento da nossa profissão, mas também um instrumento absolutamente necessário para a sustentação do Estado de Direito e, via de consequência, do Estado democrático de direito, que é a defesa das nossas prerrogativas. E, junto com as prerrogativas, necessariamente, acho que o debate, Alberto, sobre responsabilidade civil do advogado, ele apenas reforça a coragem que nós temos que ter também de falar sobre ética. Eu tive a honra de participar de um evento na OAB, aqui semana passada, um evento promovido pela ESA, pela nossa ESA. Professor Heroutz ajudou a construir esse evento, Caroline Cavê foi a grande mentora desse evento, sobre responsabilidade civil. Reunimos aqui no Paraná representantes, expoentes, caro Alberto, da América Latina, da Europa, do Brasil inteiro, para discutir a responsabilidade civil. E a primeira palavra do professor uruguaio, ele começa falando sobre a necessidade que temos de pensar a responsabilidade civil a partir de um olhar da ética, que é o respeito pelo outro, o respeito pelo direito e as obrigações que advêm dos compromissos que assumimos perante a sociedade, e o advogado mais do que nunca. Então, eu acho que eu pensava aqui rapidamente, vi o quão bem estruturado está esse trabalho, o quanto vocês trouxeram para a atualidade o trabalho, vi só, obviamente, aqui só a estrutura do texto. Então, eu queria te cumprimentar, Alberto, por isso, e também agradecer
porque eu acho que ela contribui e muito para reforçar tudo aquilo que nós estamos, acho que, empenhados em defender em prol da nossa advocacia. Eu sinto uma honra imensa, imensurável, indizível de estar ocupando esta cadeira de presidente da OAB, de representar a advocacia, mas tenho também uma preocupação perene, constante, que aprendi com tantos aqui, né? A responsabilidade que temos com a qualidade do ensino jurídico. Saiu ontem o resultado do exame da primeira fase, menos de 15% de aprovados. Menos de 15%. Ainda assim, diziam nossos presidentes, ainda assim é bastante gente. Mas veja quantos bacharéis não tiveram aptidão para serem aprovados no primeiro exame de ordem. Falar sobre responsabilidade é necessário. E também a obra contribui para um olhar muito contemporâneo sobre a responsabilidade civil, que é a ideia da prevenção. Então, falar sobre responsabilidade também ajuda a prevenir. Eu vi temas aqui abordados bastante ousados, como até o assédio processual, bastante inovador. Então, com essas palavras, saudando aqui também o nosso querido presidente da Caixa de Assistência, Fabiano Baracá, toda a diretoria da OAB, o Deneca, vice-presidente, a Fernanda Valério, nossos conselheiros, conselheiras, demais desembargadores que aqui estão, eu queria te dizer isso. Por um lado, parabéns e muito obrigada também. Sucesso para essa obra. Serei a primeira a difundir o valor da obra e a sua qualidade. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente Marilena. Para o Instituto é uma honra imensa ter uma associada nossa, ainda mais do seu quilate presidindo a nossa instituição. Recebi o pedido do doutor Alberto que fôssemos breves nessa parte solene dos nossos trabalhos, até para prestigiar justamente o nosso convívio, a nossa confraternização, mas como esse é um ambiente plural, não poderia desfazer essa mesa sem antes abrir a oportunidade de palavra para quem dela queira fazer uso e eventualmente dirigir alguma pergunta ao presidente Alberto, não sem antes registrar aqui a presença do nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, doutor Fabiano Baracá, do desembargador Domingos Perfeito, do desembargador Andrei Reck, que muito agradeço por estarem conosco aqui nessa noite. Doutor Alberto, com licença, meu nome é Chaim, tenho uma livraria que ganhamos o prêmio até da melhor livraria do país. Mas eu estou muito feliz de encontrar aqui amigos da época de meu CPUR, amigos de Monteiro Lobato, Uma Nação se faz com homens e livros. Mas eu fiquei muito surpreso quando recebi um grupo de estudantes, mais ou menos uns 20 estudantes, 4º ano de Direito, e eles foram buscar subsídios sobre pena de morte. E depois do levantamento, eles saíram com a conclusão de que, eu perguntei a eles, e a que conclusão vocês chegaram? Eles disseram, olha, somos contra a pena de morte, porque se matar o bandido, nós não ganhamos dinheiro. A pergunta é sobre a ética nisso. Mas o pior de tudo, doutor, é que eu, de meu CPUR, de meus estudos, onde eu tive Bento Munhoz da Rocha, Cecília Westphalen, Brasil Pinheiro Machado, como professores no curso de História de que eu lecionei, havia, na verdade, trabalhos sobre valores. E eu assisti, na época do Exército, uma configuração de um cidadão que roubou, e ele foi desfigurado de toda a sua tropa, retirando todas as insígnias. Mas foi pego, por acaso, e me faz lembrar sobre delação premiada que nós estamos assistindo hoje no país. Eu me lembro do curso de História que eu fiz, que o delator da delação premiada era Silvério dos Reis. Silvério dos Reis ganhou, como português, um dinheiro e o perdão de suas dívidas. Pior ainda, nós vamos ao século 0 com Jesus Cristo, onde houve a delação premiada com 30 moedas.
Na ética, está certo delação premiada, doutor? Essa que eu pergunto a vocês. Como é que fica esse alcaguete? Como é que fica essa hora de honra do homem, o homem do Brasil, esse homem de Monteiro Lobato? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Chaim, que muito bem representa aqui o nosso comércio livreiro na cidade de Curitiba. Sou um cliente assíduo, sempre fui da livraria do Chaim. Não sei, doutor Alberto, se tem alguma consideração gostaria de fazer? A minha proposta é nós marcarmos um dia para discutirmos todas as suas proposições, que elas são de uma vastidão assim, importantíssima, mas que a gente demandaria aí um tempo bem grande para que a gente pudesse discutir, mas são temas do momento em que a gente tem que, em algum momento, marcar aí uma conversa sobre esses e outros temas correlatos aí. Obrigado, senhor Chaim. Excelente, obrigado. Muito obrigado, doutor Alberto. E eu, com isso, tenho a honra de desfazer aqui essa nossa mesa, essa parte solene do nosso evento, agradecendo mais uma vez a presença de todas e todos, meus cumprimentos especiais aqui ao nosso autor, associado, presidente querido, doutor Alberto de Paula Machado, e o convite para a continuidade aqui do nosso evento com a parte festiva. Muito obrigado, boa noite a todos.